Porque o processo ele é simples, são pequenas etapas que você vai fazendo. Isso vai te ajudar a poupar tempo, te poupar energia e vai te permitir ir avançar aí na busca dos poemas bem resolvidos. Escrever um poema claro, inspirador e autêntico. Vamos lá, o primeiro aspecto do poema que você tem que avaliar, depois que você já fez ali os seus rascunhos, fez aquele processo ali de extrair o que está dentro de você e colocar para o papel. Depois que você fez isso, agora você vai reunir eles para transformar ele num poema, para dar uma ordem, para gerar todo um contexto certinho que vai encaminhar o poema finalizado. Então você pode começar primeiro avaliando se para você a mensagem está clara. O motivo, ele está claro. Como você já escreveu ali seus rascunhos, ele já está falando já, de certa maneira, clara, aquilo que você quer passar. Porque se você vai usar parte disso que você já escreveu no seu poema, ele já tem que estar também ali encaminhando para a ideia, o motivo, o propósito que você definiu para o seu poema. Esse é o primeiro ponto que você tem que ver para prosseguir. Agora, do segundo ponto, você tem que já partir para a prática. Prática no sentido de escrever, já construir o poema, dar estrutura ao poema. O segundo item, você avaliar, são os versos. Primeiro você monta os versos. Monte ele primeiro. Dê uma sequência a eles. Defina quantos versos vai ter em cada estrofe. Se você for dividir em estrofes, que vamos ver agora, você anote quantos versos você quer. Porque você tem que ter uma certa visão de como é que vai ser o seu poema. Não precisa já ser o poema já, vai ser XX, não. Mas pelo menos ter uma noção. Vai ser um poema curto, vai ser um poema longo, um poema grande. Como é que vai ser? Porque aí você já prepara o seu processo de escrever, reunir as informações dentro daquilo que você já sabe. Quanto mais claro você deixar para você, mais fácil será a lapidação. Mais prático vai ser. Mais simples vai ser o processo. Primeiro você tem que deixar claro para você. Então, quantos versos você pretende ter? Porque você, inserindo os versos, você vai começar a montar os conjuntos de versos que se chamam estrofe. Estrofe é um conjunto de versos, seja um verso, 2 versos ou mais, já é uma estrofe. Uma estrofe ela pode ter 2 versos ou pode ter 15 versos. O poema pode ser todo uma estrofe. Você pode dividir, quero que meu poema tenha 5 estrofes com 4 versos cada. Ótimo, você já define, já deixa claro para você. Então, definiu primeiro os versos, criou ali os versos, você vai gerar as estrofes. Gerando essas estrofes, pronto. Você pode definir se vai ser um poema fixo ou um poema livre, porque aí você já define o formato do seu poema. Já fica claro para você. Você construiu os versos, separou em estrofes, já definiu como é que vai ser. Agora você vai trabalhar nas palavras, você vai revisar as palavras. Revise-as, veja se as palavras estão coerentes com aquilo que você quer transmitir. Conferindo as palavras, você agora vai trabalhar uns apetrechos, digamos assim. É como se fosse montar uma árvore de Natal. Primeiro a gente monta aquela estrutura, né? E depois a gente coloca as bolinhas, os presentinhos, enfeites, né? Então, montando os versos, a estrofe, a gente montou a estrutura da árvore. Agora nós vamos colocar umas bolinhas, deixar a árvore bem bonitinha. Então, agora você pode colocar uma rima, se você definir que vai ter rima. Um poema não é obrigatório ter rima, tá? Pode ser com ou sem rima. Mas se você define ter a rima, escolha a estrutura da sua rima, a sequência das rimas, onde vai ser rimado, quais versos vão rimar um com o outro. Tem que definir isso antes. Aí você já começa a ver o poema. E aí depois você vai só apenas transcrever ele. Você vai, assim como o arquiteto, ele cria lá o projeto da casa. Ele tem o desenho da casa, tem lá todo o esquema. Aí depois ele vai construir, vai pegar o tijolo, o cimento e fazer. Qual rima você vai trabalhar? Qual tipo de rima? Outro aspecto que você pode trabalhar na lapidação é a musicalidade. O processo chamado escansão, que é trabalhar nas sílabas poéticas de cada verso. Esse é um processo que eu indico assim, praticar bem ele, porque ele não é algo que se pega de primeira, porque ele envolve certas questões que você avalia caso a caso com o seu poema. Não é algo fixo, como o tipo de rima, rima rica, rima pobre, não. A escansão você vai ter que trabalhar caso a caso com os seus versos. Você fez isso, você já fez
80% do seu poema. Você trabalhou as rimas, definiu se vai ter ou não, trabalhou a musicalidade. Agora, para trabalhar também o aspecto da semântica, da mensagem, do conteúdo, você pode trabalhar figuras de linguagem, e existem diversas figuras de linguagem, muitas mesmo, são mais de 20. Você pode definir figuras de linguagem para ampliar ou para fortalecer e enfatizar uma mensagem que você quer comunicar. Então é obrigatório ter figuras de linguagem? Não. Mas ao escrever um poema, naturalmente a gente acaba esbarrando em uma metáfora, às vezes inserindo uma anáfora. Figuras de linguagem aqui eu englobo tanto figuras de sintaxe, figura de pensamento, figuras, enfim, há um universo para figuras de linguagem. Esses são os aspectos principais. E depois defina o título. O título você pode definir antes ou no final. Geralmente no final você pode definir o título inspirado ali no poema que você já tem pronto. Falar, esse poema aqui tem cara de... Igual o bebê quando nasce. Eu já vi muito isso. Tem pais que olham o rostinho, aí acho que o rostinho tem mais cara de Juliano, né? Acontece. Então você vai definir o título do seu poema, você pode definir depois. Olha, esse poema aqui tá com cara de ter tal título. Isso faz parte da lapidação também. Até porque o título é o primeiro ponto que alguém vai ter contato com o seu poema, é o título.